Olá, bom dia, 9 horas e 35 minutos. O Boletim de Notícias começa agora com os principais assuntos desta manhã. Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2024. Veja aí imagens de São Paulo. Hoje o dia vai ser de sol e com baixa umidade do ar, em torno dos 30%. Índice bem abaixo do ideal, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a hidratação é fundamental. Não tem previsão de chuva e os termômetros podem bater os 28 graus. Hoje pela manhã, em Roma, o Papa Francisco se encontrou com fiéis e peregrinos na Praça de São Pedro para a audiência geral. Dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Espírito e a esposa, o Santo Padre refletiu sobre a oração e o livro dos Salmos. O tema central da reflexão do Papa foi: o Espírito ensina a noiva a rezar, os Salmos, sinfonia de oração na Bíblia. Francisco iniciou seu discurso falando sobre o convite que fez para uma grande sinfonia de oração neste ano, em preparação para o jubileu de 2025, e comentou que, como em toda a sinfonia, nela existem vários movimentos, ou seja, existem vários tipos de oração: louvor, ação de graças, súplica, lamento, narração, reflexão de sabedoria e outros, tanto na forma pessoal como na forma de coral. Francisco lembrou que os salmos tiveram um lugar privilegiado no Novo Testamento e que eles foram a oração de Jesus, de Maria, dos apóstolos e de todas as gerações cristãs. Continuando a reflexão, o Santo Padre afirmou que os salmos são um elemento fixo na missa e na liturgia das horas. Neste sentido, o Papa orientou os fiéis a rezarem com esta oração bíblica em diversas ocasiões, como, por exemplo, quando estiverem tristes por ter pecado. E disse: adquira o hábito de orar com os salmos. Garanto que no final você será feliz. Francisco afirmou ainda que, num certo sentido, devemos nos tornar autores dos salmos. E declarou que eles nos permitem não empobrecer a nossa oração e não centrá-la apenas em nós mesmos. Durante as saudações, o Papa rezou pela paz e recordou que amanhã é o Dia Mundial do Refugiado, promovido pelas Nações Unidas. Ainda falando de mobilidade humana, o Brasil é um dos países mais procurados por migrantes e refugiados. Ano passado, 77 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas pelo governo brasileiro. A repórter Natália Cassiano está em uma instituição que acolhe essa população e tem mais detalhes. Bom dia, Natália. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que nos acompanham. Um relatório divulgado nessa semana em Brasília divulgou que o número de refugiados no mundo aumentou mais que o dobro em uma década. Também os dados revelaram que 1 a cada 10 refugiados vivem em áreas expostas a condições climáticas. Eu estou aqui com o padre Alfredo, da Missão Paz, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre a situação dos refugiados aqui em São Paulo. Bom dia, padre. Bom dia. De fato, segundo os dados do Alto Comissariado para as Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, o número de refugiados no mundo inteiro já ultrapassa a casa de 100 milhões. Desses, muitos são recentes, devido às guerras que estão em curso e devido também às mudanças climáticas cada vez mais extremadas. Obrigada, padre. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Natália. A taxa de inscrição do Enem deve ser paga até hoje e a votação do projeto de lei do aborto fica para o segundo semestre. De Brasília, o repórter Francisco Coelho tem as informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. Os estudantes que fizeram a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio têm até esta quarta-feira para pagar a taxa. O boleto está disponível na página do participante. Ao todo, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para as provas. A taxa de inscrição custa R$ 85. Quem não fizer o pagamento na data fica impedido de realizar o exame.
Os estudantes do ensino médio, os alunos do Rio Grande do Sul não precisam pagar o valor. As provas do Enem ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro. E em coletiva de imprensa na noite de ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu adiar a votação do PL do aborto. A urgência do texto já tinha sido votada no plenário. Lira disse ainda que irá montar um grupo de trabalho para debater de forma ampla as diretrizes do projeto. A decisão vem após uma série de críticas ao texto promovidas por parlamentares da base do governo. Ontem, em entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Lula criticou fortemente o texto, apesar de afirmar ser contra o aborto. O autor do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, disse que vai continuar trabalhando para a aprovação do PL, que impede o aborto de bebês de 5 meses e meio de gestação. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Quarta-feira, com predomínio de sol e baixa umidade do ar em boa parte do país. Acompanhe os detalhes na previsão do tempo. Para esta quarta-feira, o mapa revela este cenário preocupante no centro-oeste. A umidade relativa do ar atinge 23% no Mato Grosso e fica um pouco acima dos 30% no Mato Grosso do Sul. A situação de alerta pode gerar prejuízos à saúde, por isso é importante se manter hidratado neste período. No Sudeste, o tempo segue firme e ensolarado em São Paulo, no Rio de Janeiro e também nas capitais Belo Horizonte e Vitória. O sol aparece no Tocantins, no centro-sul do Pará, no Amazonas e em Rondônia. Agora, no Nordeste, a chuva aparece a qualquer hora do dia, no litoral da Bahia, em Alagoas, Pernambuco e no Maranhão. A chuva atinge os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já na região oeste do Paraná, há instabilidades que provocam aumento de nebulosidade no fim do dia. As temperaturas variam máximas de 33 graus no Rio de Janeiro, 37 em Cuiabá e 32 em Manaus. Eleições na França, inundações em Bangladesh e visita de Putin à Coreia do Norte são os destaques da imprensa internacional nesta quarta-feira. Putin chegou à Coreia do Norte nesta quarta-feira e foi recebido por uma multidão em cerimônia de acolhida. Em um veículo de fabricação russa, Kim Jong-un e Vladimir Putin desfilaram pelas ruas decoradas da capital Pyongyang. Durante reunião com o presidente norte-coreano, Putin reforçou que o pacto entre os dois países tem cláusula de defesa mútua. Kim Jong-un apoia a política russa e afirmou que expressa total solidariedade com o governo, o exército e o povo da Rússia, inclusive no que chamou de operação especial na Ucrânia. Especialistas acreditam que esta visita deve remodelar as relações entre as duas nações, sobretudo no momento em que ambas vivem um isolamento internacional. Chuvas inundam Bangladesh. As fortes chuvas causaram inundações na fronteira entre Índia e Bangladesh. Plantações e vilas foram inundadas. Segundo autoridades, mais de 370 mil pessoas estão isoladas em áreas rurais. Jordan Bardella, líder do partido de direita da França e candidato ao cargo de primeiro-ministro, pediu ao povo que desse ao partido a absoluta maioria na Assembleia Nacional nas próximas eleições, afirmando que só assim vai poder governar com eficiência e reforçou que a diferença entre ele e o atual primeiro-ministro Gabriel Attal é que ele não pretende ser associado ao presidente. O partido de Bardella lidera as pesquisas para as eleições que foram antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron e vão acontecer entre os dias 30 de junho e 7 de julho. O Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia por conta da idade de Dom Alberto Dili, bispo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. No mesmo ato, Francisco nomeou o padre Itacir Braciani ao governo pastoral daquela diocese. Monsenhor Itacir é gaúcho e atualmente ocupa o cargo de superior provincial para a América Latina dos missionários da Sagrada Família, com sede na cidade gaúcha de Passo Fundo. Nós ficamos por aqui. Você tem outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, um ótimo dia para você. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.